Olá, bem-vindos ao quarto encontro da disciplina Matemática Atuarial 1. A gente vai conversar um pouco hoje sobre as anuidades individuais e discretas. Tá? Lembrando que elas podem ser agrupadas, né, em anuidades anuais, ou seja, aquelas que são pagas uma vez ao ano, e as subanuais, aquelas que são pagas mais de uma vez por ano. Tá, isso aqui a gente já discutiu na primeira aula, que foi a aula de revisão, né, de Teoria Atuarial 1. A gente definiu lá esse valor presente atuarial, né, como a soma, né, de pagamentos atualizados atuarialmente. Né. De forma simplificada, né, a gente pode colocar tudo isso aqui dentro desse somatório, ó, a soma, né, de pagamentos atualizados atuarialmente. A gente também já tinha feito essa suposição, né, de que se os pagamentos, né, eles correspondem à unidade de capital, ou seja, né, correspondem a uma unidade monetária, a gente tem justamente que PMT igual a 1, a gente teria que o nosso valor presente atuarial seria a soma de 1 vezes o desconto atuarial, ou seja, a soma de descontos atuariais, que é o que está colocado aqui nessa expressão, né? Soma de descontos. E que nesse caso eu posso chamar o valor presente atuarial de anuidade. Okay? Então essa é a nossa definição geral de anuidade. Perceba que aqui, ó, as anuidades, né, essas pelo menos anuais, K igual a 1, elas sempre têm essa carinha aqui. O que muda de uma para outra é sempre esse, digamos, intervalo de cobertura, né, quando se inicia e quando se encerra. Aqui só abrindo, né, lembrando para vocês que eu posso reescrever essa expressão. A gente sabe que o desconto atuarial é o produto do desconto financeiro com a probabilidade de sobrevivência e que o desconto financeiro é essa razão e essa probabilidade é essa razão do número de vivos. Então, enfim, só repetindo, né, destacando, que o que a gente precisa saber então aqui é, de acordo com o tipo de anuidade, a gente vai simplesmente esclarecer onde se inicia e onde se encerra essa série de pagamentos. Ok? Isso aqui também já tinha sido apresentado. Então, as anuidades, né, elas podem ser imediatas ou diferidas, de acordo com o início dessa série de pagamentos. Vitalícia ou temporária, de acordo com o término da série de pagamentos. Antecipada ou pós-antecipada, ou seja, se esse pagamento ele é feito no início ou final do período. Ela pode ser anual ou subanual. Certo? Ou seja, se esse pagamento é feito uma vez por ano, e aqui mais de uma vez por ano. E constante ou dinâmica, né? Se esse valor, essa série de pagamentos, ele é sempre o mesmo ou se ele se modifica com o passar do tempo. A notação já está todo mundo bem familiarizado, né? X, idade, trema, antecipada, M, diferimento, N, temporariedade e K, fracionamento. Falar um pouquinho primeiro das anuidades anuais. Falei para vocês que a gente sempre vai ter essa cara, tá? Ó, sempre vai ser a soma de descontos atuariais. Não importa o tipo de anuidade anual. A gente sempre vai observar simplesmente onde se inicia e onde se encerra essa série de pagamento. Então o que a gente está fazendo aqui, pessoal? Né? Para essa anuidade primeira, né, que eu chamei aqui de anual, imediata, vitalícia e antecipada, eu estou dizendo que essa pessoa de idade X, ó, ela está coberta, né, de X até ômega, ou seja, a gente vai atualizar uma série de pagamentos entre X e ômega. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, um pagamento por ano, já que é anual, é imediata, ou seja, eu já vou atualizar valores pagos a partir da idade X, né, no tempo t igual a 0. Ela é vitalícia, né, ou seja, atualizo até ômega, e ela é antecipada, ou seja, a gente vai atualizar já o pagamento no início do período, ou seja, exatamente em t igual a 0, ou seja, exatamente a idade X. Tá? Então, né, eu vou pegar aqui, ó, o pagamento feito em X, né, traga o valor presente, ele já está, né, mas eu tenho aqui um valor que vai ser pago na idade X mais 1,
outro valor que vai ser pago na unidade x mais 2, x mais 3 e assim por diante, até ômega. E eu vou pegar todos esses pagamentos aqui e vou atualizá-los atuarialmente, tá certo? Depois que tiver todo mundo já atualizado, aí sim a gente faz o somatório desses valores. E aí sim a gente vai conseguir encontrar o nosso valor presente atuarial. Ok? Nesse caso aqui, o que diferencia a antecipada da pós-antecipada é porque a pós-antecipada, como a gente tem que o pagamento ele se dá no final do período, né, isso posterga em uma unidade aqui esse início, tá? Ó. Então, se antes a gente iniciava essa série de pagamentos em 0, na pós-antecipada, né, se inicia em 1. Tá? Consequentemente, isso vai postergar também aqui o término. Nesse caso da vitalícia em particular, não faz diferença, né? Ômega em ômega menos 1, a quantidade de vivos é a mesma. Para a próxima. Em relação à renda anual diferida vitalícia antecipada. Olha só. Tenho aqui x anos de idade, né? Hoje, no tempo t igual a 0. E eu estou dizendo que nesse caso aqui, ó, eu só estou interessado em atualizar os pagamentos entre x mais m e ômega. Tá? Por que aqui, nesse intervalo? Porque ela é diferida de m períodos, tá? Então não vou atualizar nada até x mais m, só a partir de x mais m. E até ômega porque é vitalício. Tá? Perceba que aqui eu não tenho 1 mais 1, né, ó, nem aqui, porque não é pós-antecipada e sim antecipada. Justamente a diferença, né, dessa expressão para essa que está aqui. Ó. Tá? Então a expressão é a mesma, né, ó. Os limites são quase iguais. O que muda é justamente porque na pós-antecipada a gente posterga em uma unidade esse tempo de início, tá? Ok? Então também está colocado de uma outra forma aqui, né? Uma outra linguagem, para a mesma coisa, né? Através dessas figuras. Tá bom? Nesse caso aqui eu vou atualizar os pagamentos realizados entre x mais m mais 1 e ômega. Diferimento e pós-antecipação. A gente tem agora aqui uma temporária, né? Ó. Então, de novo, eu sei que a minha anuidade ela vai ser escrita como uma soma de descontos atuariais. Né? Eu tenho que observar onde começa e onde termina essa série de pagamentos que eu quero atualizar. Então tá, se é anual, eu sei que vai ser realizado um pagamento por ano. Se é imediato, eu sei que eu já começo a atualizar, né? No tempo t igual a 0, ou seja, na idade x mesmo. Né? E eu sei que isso aqui, ó, eu vou atualizar até x mais n, né? Justamente porque a temporariedade me indica, né, que esses pagamentos durarão n períodos. Ou seja, não vou atualizar nada daqui para cá. Certo? Só vou atualizar aqui nessa setinha vermelha. Aqui é a mesma coisa, só vou atualizar o que tiver na setinha vermelha. Tá? Aqui por que ficou mais um? Porque é pós-antecipado em relação a esse. Ó. Mesma coisa. Ó. Terminava em x mais n, agora termina em x mais n mais 1 porque é pós-antecipado em relação a esse. Ok? E aqui na minha formulação então, ó, né, dura a mesma quantidade de períodos. Está vendo aqui? Ó? Dura n períodos, ou seja, ou de 1 a n, no caso pós-antecipado, ou no caso de 0 a n menos 1, né, em caso de antecipação. Perceba que é a mesma conversa sempre, né? Eu só estou mudando sempre o quê? O período que eu vou atualizar os pagamentos. Tá? Então, eu tenho aqui uma diferida temporária, ou seja, se é diferida, eu sei que eu só vou começar a atualizar pagamentos ocorridos, né, em m períodos, ou seja, quando eu já tiver com a idade x mais m, né, eu vou atualizar isso até quando? Até minha idade x mais m, ou seja, até o tempo m mais n menos 1. Tá? Em relação ao caso pós-antecipado, tá aqui, ó, de novo, só faço modificar o mais 1 na frente, né? Ó, tinha x mais m como início do período, né? A idade. Agora eu tenho x mais m mais 1. Aqui eu tinha x mais m mais n. E agora eu tenho x mais m mais 1. E eu, de novo, só vou atualizar os pagamentos realizados nesse trecho aqui vermelho. Ó. E aqui também, nesse trecho vermelho. Ok? Não sei se vocês já conseguiram identificar o padrão, né? Eu coloquei outras setinhas aí coloridas só para mostrar para vocês uma forma, né, de se calcular o trecho vermelho, que é o que eu quero. Tá?
eu poderia, né, ó, calcular essa anuidade aqui em azul, ou seja, isso aqui seria para mim o quê? Seria uma vitalícia, né, menos essa verde aqui, que seria uma outra vitalícia. Tudo bem? Então, trecho azul menos o verde igual ao vermelho. E aqui também. O azul menos o verde igual ao vermelho. Essa não é a única forma, eu teria outras alternativas também para encontrar essa anuidade referente ao trecho de interesse. Tá? Como é que funciona a lógica aqui das subanuais, ou seja, as fracionadas, aquelas em que ocorrem mais de pagamento, né, ao longo do ano. Olha só, eu já tinha mostrado essa lógica geral aqui para vocês naquela aula de revisão, na aula 1. Só que lá eu mostrei em forma de comutação, né? Tinha escrito essa anuidade aqui no formato de comutação. Mas o que a gente tem aqui? Eu tenho que a minha fracionada, ó, ela depende da minha periódica, menos um fator qualquer aqui. Tá? E eu vou informar nesse fator justamente o meu fracionamento. Então é muito comum que a gente considere, por exemplo, aqui o cálculo de anuidades mensais. Tá? Então K igual a 12, que são 12 pagamentos ao ano. Aqui a gente ficaria com 11 sobre 24. Isso mesmo, é 11 sobre 24. Aqui eu escrevi mais uma vez a minha aposta antecipada. Ó. Então essa aposta antecipada fracionada ou mensal, ela dependeria dessa anual. Tá? E o que, é que a gente está fazendo aqui só para a gente ter um entendimento um pouco mais detalhado, né? No caso aqui, ó, se essa anuidade, ela é, no meu exemplo aqui, ela é mensal, né? Ó, eu tenho aqui os 12 meses ao longo do ano, né? E eu estou dizendo que a gente paga um, né, ó, em cada mês, tá? De janeiro até dezembro, por exemplo. Tudo bem? No caso anual, não, a gente está considerando que era um pagamento por ano. Então você pode supor, por exemplo, que era, sei lá, todo mês de janeiro a gente faz o pagamento de um. Ok? Então são esses pagamentos aqui que a anuidade está trazendo o valor presente. Ok? Aqui é a mesma coisa. Então a diferença é que aqui o pagamento antecipado é feito no começo do mês, aqui no fim do mês. No caso as anuais, né, no começo do ano ou no fim do ano, por exemplo. Bem, a mesma coisa aqui, né, em relação às demais, que é só para ilustrar que a nossa fracionada ela vai depender sempre dessa anual. Tá? Perceba que aqui eu fiz diferente em relação ao slide anterior, porque eu escrevi tanto a fracionada antecipada quanto a pós-antecipada em função da minha anuidade anual antecipada. Tá? Não é o único formato, eu posso fazer o contrário, eu posso fazer essa antecipada depender de uma pós-antecipada anual, tá? E posso fazer essa pós-antecipada fracionária também depender de uma pós-antecipada anual, sem problema nenhum. Eu confesso que eu prefiro esse formato que está aqui. Vocês vão perceber na prática, né, que quando a gente está fazendo o cálculo numa planilha, né, no Excel, por exemplo, né, fica muito mais fácil a gente manter isso aqui, que eu já tenho isso pronto. Da anuidade anterior, né, só faço copiar e colar para cá. Fica mais rápido, transpor as fórmulas. Enfim, mais uma fórmula também, ó, para temporária, imediata. Tá? Perceba que só um comentário à parte, é que, por exemplo, se você multiplicar esse fator vezes 1, perceba que a gente vai ficar com um fator relativo à minha anuidade subanual imediata e vitalícia, que a gente já viu aqui atrás. Ó. Tá vendo aqui? Ó? K menos 1, 2K. Tudo bem? E se a gente fizer o produto aqui com a segunda parcela, esse vezes esse aqui, ó, a gente vai ter justamente uma parcela que se parece com esse fatorzinho no caso anterior, que foi justamente o caso diferido e vitalício. Tá vendo a mesma cara? Tá? Só que aqui está um N e lá está um N. Ou seja, se eu pegar esse fator aqui, ó, imediato e vitalício, né, e subtraio esse fator aqui, diferido e vitalício, a gente tem justamente o fator relativo à anuidade temporária. Tá? Só para entender um pouco da lógica da construção da coisa. Que era justamente o que eu já vinha mostrando para vocês aqui atrás, ó, nas setinhas. Que é muito comum que a gente escreva anuidades temporárias, ó, com a subtração de outras duas. Nesse meu caso aqui, ó, uma imediata vitalícia menos uma diferida vitalícia. Tudo bem? Ó? Azul menos verde e vermelho.
que é, assim, a lógica é parecida com essa daqui, né? Que é a vitalícia menos a diferida, e dá também uma temporária, tá? Antecipado, pós-antecipado, como eu falei, ó, eu repeti essa daqui, ó, daqui, que fica mais fácil em termos operacionais. Eu prefiro usar essa formulação, tá? Enfim, para finalizar essa parte, então, né, ó, a formulinha também para uma diferida e temporária, no caso da fracionada, tá? Novo, minha fracionária depende da minha anual, fracionária depende da anual, tá? Assim, só um detalhe aqui, ó, é que se você fizer o produto de novo, né, enfim, a gente vai ter aqui, essa daqui tem uma cara, né, de diferida, de vitalícia, né, e essa aqui tem uma cara com a segunda parcela aqui com essa negativa, ó, e uma outra também, né, vitalícia e diferida, tá certo? Também corresponde ao que a gente já viu aqui atrás, tem essa carinha mais ou menos aqui, ó, certo? Esse azul menos esse verde, que é justamente em relação a x, uma diferida vitalícia menos uma diferida vitalícia também. Tá? Sempre tem um padrãozinho que a gente consegue identificar com tranquilidade, né? Enfim, temos esse resumo aqui, ó. Mais uma vez, né, em relação a... Primeiro, identificar o nome das anuidades, né? No caso aqui eu coloquei só as anuais nesse quadro, certo? Então, né, imediata, vitalícia, antecipada, pós-antecipada, diferida, vitalícia, antecipada, pós-antecipada, imediata, temporária, antecipada, pós-antecipada, diferida, temporária, antecipada, pós-antecipada. Suas formulações, veja que sempre é a soma do desconto atuarial para qualquer anuidade. E como eu falei para vocês, a gente vai observar simplesmente a mudança dos limites colocados aqui nos somatórios. Tá? Vou indicar para mim exatamente de onde a onde eu quero atualizar os pagamentos. Então, o tipo de cobertura aqui, ó, a gente está vendo que as anuidades elas cobrem sobrevivência, tá? Né, comparando com o seguro lá, a gente tem visto que o seguro ele pode cobrir sua vida, no caso do total puro, né, ele pode cobrir sua morte, né, então no caso da vida inteira, do diferido, temporário, e pode cobrir também as duas coisas, né, morte e sobrevivência, no caso do total misto. Né. Aqui observando, né, o início e o fim da cobertura, basicamente, né, ó, em relação à idade, que a gente já tem falado, né, mas na imediata sempre vai começar em X, desde que antecipada. Então tenho esse caso aqui, ó, e tenho esse caso aqui, que é imediato e antecipado. Quando for imediato e pós-antecipado, vai começar sempre em X mais 1, que é esse caso aqui, e esse caso aqui. Né? A gente tem quando for diferida e antecipada, começa em X mais M, ó, essa e essa. E quando for diferida e pós-antecipada, X mais M mais 1. Em relação ao término, né, sempre que for vitalícia termina em ômega, certo? Sempre que for temporária e antecipada em x mais n, temporária, né, e pós-antecipada x mais n mais 1. Aí se for também, né, ó, temporária, diferida e antecipada, x mais n mais n. Se for temporária, diferida e pós-antecipada, x mais n mais 1. Aí também fiz as observações aqui em relação a o pagamento da renda é certo ou não. Né? Ou seja, temos aqui somente dois casos que o pagamento da renda é certo. Quais são os casos? Quando a gente já considera a atualização, né, dos valores que são pagos já a partir da idade X. Certo? Então, né, eu vou começar a atualizar a partir de agora. T igual a 0, ou seja, tenho idade X. Né? Fiz o primeiro pagamento agora. O primeiro recebimento agora, né? Tranquilo. Mas caso contrário, se for em x mais 1, o início, x mais m ou outra coisa, pode ser que eu não chegue vivo até lá. É por isso que eu falo que nesses casos aqui o pagamento não é certo. Tá certo? Só um quadro resumo com as notações, né, nos casos de anuidades subanuais, as fracionadas. Certo? Um resuminho aqui. É isso, né? Então, vocês podem consultar nesses materiais ou, em caso de dúvida, podem entrar em contato comigo. Certo? Então,
Um abraço e até a próxima aula.